Boa noite, amada igreja. Tudo bom, meus irmãos? Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Trago um grande abraço da congregação ali do Noroeste. Graças a Deus, e tão somente pela sua bondade, graça e a capacidade que vem dele, nós estamos chegando aí no segundo ano da congregação. Já estamos com um número de quase 60 pessoas, 2 cultos dominicais. Durante a semana a gente tem ali o nosso PG, assim como aqui também tem, e também um momento de estudo bíblico. Então o Senhor está nos abençoando. Temos alguns desafios, toda a plantação certamente a gente passa por isso. Nós estamos orando ao Senhor, pedindo que a gente consiga entrar dentro do Noroeste, que a gente consiga comprar ali um terreno, mas sabemos que não é fácil, mas não é impossível para o nosso Deus. Por isso eu trago então isso para os irmãos, pedindo que vocês orem por nós, para que seja feita a vontade do Senhor, mas principalmente para que o Senhor salve os seus eleitos que estão ali e que Ele possa nos usar na exposição, na pregação, no evangelismo para a sua glória. Amém, meus irmãos? E sobre essa foto, antes de eu começar a exposição, eu procurei alguma foto que eu tinha cabelo, mas não teve jeito, meus irmãos. Eu fui lá atrás, mas ali eu já era calvinista. Vocês entenderam? Amém. Meus irmãos, abram as Sagradas Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 21. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre casamento, e hoje nós vamos falar sobre os papéis no lar dos cônjuges. Acompanhe a leitura do versículo 22 até o versículo de número 33 com muita atenção. Essa é a palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra do nosso bondoso Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, amado Deus, aqui nos encontramos, Senhor Deus, para o seu louvor, e viemos aqui porque fomos atraídos pelo Senhor. Deus amado, nós cremos que a tua palavra é inspirada, é inerrante, é infalível, é suficiente para todos nós. E nós acreditamos sim, Senhor Deus, que a tua palavra pode mudar e moldar os nossos casamentos, Pai. Por isso eu rogo ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, por amor ao teu santo nome e para a tua glória, fale conosco, Deus. Traga-nos a iluminação por intermédio do teu Espírito, para compreendermos a tua palavra nesta noite, e que saiamos daqui, depois desse culto, Senhor, edificados e maravilhados consigo. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vida cristã é vida no Espírito. Essa é uma afirmação que foi feita pelo pastor anglicano John Stott. Ele dizia que a nossa vida, do começo até o fim, ela é permeada pela ação do Espírito Santo. Isso é um fato. Desde o começo do chamado, quem que nos chamou? O chamado eficaz, aquele chamado irresistível no nosso coração, foi o Espírito Santo.
A regeneração, quem produziu a regeneração, tirou o coração de pedra e nos concedeu um coração de carne, um coração que crê no Senhor, foi o Espírito Santo. A santificação, tanto no aspecto posicional como também a santificação progressiva, ela é uma obra do Espírito Santo, meus irmãos. Os dons espirituais, todo crente tem um dom espiritual e esse dom ele foi dado soberanamente pelo Espírito Santo. Vejam que a própria proclamação da palavra, a revelação escrita e também a absorção desta palavra é uma obra do Espírito Santo. O aconselhamento, nós não vamos acreditar ou dizer que o aconselhamento é simplesmente duas pessoas ali com muita inteligência e sabedoria que estão aconselhando. Não é isso. O aconselhamento sem a presença do Espírito Santo, ele não é eficaz. Ele não produz mudança. É o Espírito Santo que ativa mesmo, que age neste momento do aconselhamento bíblico. E não é diferente também, meus irmãos, da obra do Espírito Santo no casamento. O casamento, os papéis que nós desempenhamos ou aquilo que nós devemos fazer, eles só serão eficazes através da obra do Espírito Santo na nossa vida. E eu digo isso para vocês nessa introdução, porque na verdade o texto que nós vamos meditar do versículo 22 até o versículo de número 33, ele tem um contexto. E o contexto começa lá no capítulo 5, versículo de número 18, quando o apóstolo Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou sejam conduzidos ou controlados pelo Espírito Santo. Após o apóstolo Paulo ter falado isso sobre o enchimento, a plenitude do Espírito Santo, então ele traz aqui cerca de 5 gerúndios, que no grego são 5 particípios. Ele coloca assim no versículo 19: falando, entoando, louvando, versículo 20, dando sempre graças, e no versículo de número 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Alguns irmãos, alguns comentaristas, eles acreditam que aqui o apóstolo Paulo, ele terminou essa sessão sobre o enchimento do Espírito. E a partir do versículo de número 22, então, ele vai começar agora uma nova sessão tratando sobre o lar cristão, sobre os papéis no lar. Se você está usando, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, veja que há um título aí depois do versículo 21. O lar cristão, marido e mulher. O que esses tradutores estão dizendo? Eles estão dizendo que a sessão sobre o Espírito Santo, sobre o enchimento do Espírito, terminou no versículo 21, e agora vai começar outra. Só que não é isso. Na verdade, quando o apóstolo Paulo diz aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a partir do versículo 22, e dando continuidade no capítulo de número 6, ele vai mostrar essa sujeição que ele coloca aqui de uns aos outros. Ele vai mostrar como que isso ocorre. Bem, as mulheres, elas se sujeitam quando elas se submetem ao seu marido. Os maridos, quando amam a sua esposa. Os filhos, quando honram os seus pais. Os pais, quando não incitam os seus filhos à ira. Os funcionários, quando eles obedecem aos seus patrões. E os seus patrões, quando eles não usam de tirania pela sua posição, pelo seu status, de pisar e de maltratar os seus funcionários. Então percebam que essa sujeição do versículo 21, de uns aos outros no temor de Cristo, ela permeia, ela perpassa do versículo 22 até o capítulo 6. Então, o que Paulo está mostrando e o que eu quero falar para vocês, justamente logo nessa introdução, que nós só vamos conseguir cumprir os papéis no lar se formos cheios do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir cumprir os papéis no lar com a graça do Senhor através da nossa união com Cristo. Eu concordo com o reverendo Nicodemos quando ele diz o seguinte, do versículo 22 em diante: ou nós temos aqui as consequências daqueles que são cheios do Espírito Santo, se são, as mulheres vão ser submissas, os maridos vão amar e assim por diante, ou então nós temos aqui uma condição para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Então, sendo uma ou outra, vejam que o Espírito Santo, ele está bastante em destaque aqui. Então, dito isso, meus irmãos, vamos olhar
os papéis, primeiro das mulheres no lar e depois os papéis dos homens. Eu quero que você olhe com a sua Bíblia aberta ou acessando aí no celular ou olhando aqui no telão, olhe para o versículo de número 22. O texto começa assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. A palavra submissas aqui, ela literalmente significa colocar-se debaixo de uma autoridade. E no caso, é colocar debaixo da autoridade do marido. Irmãos, convenhamos, essa é uma das palavras mais deturpadas da nossa época. E uma das palavras que parece que cria assim nas pessoas, só de ouvir, uma ojeriza, uma repulsa, um afastamento. Essa palavra submissão ou submissos, ela é deturpada pelo feminismo. Muitas feministas, ao ouvirem isso aqui, elas logo dizem: como assim? Tantos anos de conquista, de lutas, de vitórias, tantas coisas que nós passamos, agora você vem me dizer que a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser submissa ao meu marido? Isso é um retrocesso. Mas ela também é deturpada não somente pelo feminismo, mas também pelo machismo. Por muitos homens que não são homens de verdade, que não se comportam à luz das Sagradas Escrituras e que usam muitas das vezes a autoridade para subjugar, para maltratar, são pessoas brutas, não são homens de verdade. Recentemente, acho que foi agora há 2 semanas no máximo, nós vimos uma coisa horrível, de um homem que ele brutalmente deu mais de 60 socos no rosto da sua namorada. Meus irmãos, que coisa cruel, que coisa horrível. Um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que age como se fosse um animal. E isso, meus irmãos, infelizmente, é constatado que a cada dia nós vemos um número enorme de feminicídios. Se nós pesquisarmos hoje, a gente vai ver que várias mulheres certamente foram mortas, maltratadas, e isso acontece. Então, quando se fala de submissão, você tem a deturpação do feminismo, a deturpação do machismo, mas para onde nós devemos ir? Nós devemos recorrer a quem? A Bíblia. O que a Bíblia fala sobre submissão? E eu não estou me referindo aqui necessariamente à etimologia da palavra. A etimologia da palavra, ela não importa muito, o que importa é o contexto. Porque dependendo do grupo, aquela pessoa pode pegar a etimologia daquela palavra e dar uma conotação completamente errônea. Agora, o que a Bíblia fala sobre submissão? A Bíblia em nenhum momento ela vai dizer que as mulheres elas são inferiores aos homens. A submissão que a Bíblia diz não é uma submissão do gênero feminino ao gênero masculino. Não é isso, meus irmãos. Biblicamente, nós temos que aprender que nós somos ontologicamente iguais, homens e mulheres. E nós somos funcionalmente diferentes. Nós somos iguais em um aspecto e diferentes nas funções. Por exemplo, a Bíblia ela nos mostra lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher. Ou seja, nós fomos feitos para representarmos ao nosso Senhor, nós fomos feitos com características do nosso Senhor, de maneira então que o homem e a mulher são iguais. O homem não é superior, não é melhor, ele foi feito com a imagem, ele é a imagem e semelhança do Senhor. O apóstolo Paulo também em Gálatas, ele vai falar também dessa igualdade entre homem e mulher. Mas a mesma Bíblia que fala que nós somos iguais, ela vai mostrar que nós somos diferentes nas funções do pacto, nas funções do lar. A mulher é aquela que vai auxiliar o seu marido. A mulher foi colocada ali com uma submissão ao seu esposo. E o seu esposo, o seu marido, é aquele que deve ser o provedor, é aquele que é o cabeça, é aquele que é o pastor do lar. E sabe o que é o interessante, irmãos? É que essas características ontológicas do ser humano,
e relacionais ou de funções é algo que a gente encontra no próprio Deus. Deus é assim. Ontologicamente, quem é o nosso Deus? Deus, ele é um em essência e três em pessoas. O Pai é Deus plenamente, o Filho é Deus plenamente, o Espírito Santo é Deus plenamente, de maneira que quando nós falamos a terceira pessoa da Trindade, nós não estamos dizendo que a terceira é menor do que a segunda e menor do que a primeira. Eles são iguais nas propriedades, em essência, nos atributos, mas eles são diferentes nas funções do pacto. O Pai é aquele que é o líder do conselho. O Filho é aquele que a função dele foi nos redimir, morrer na cruz. E o Espírito Santo é aquele que tem a função de nos regenerar, de nos chamar, de nos convencer. Então vejam que em Deus você percebe a igualdade de essência e a diferença de funções. Então, minhas irmãs, principalmente as irmãs, não achem que é um demérito você ser submissa ao seu marido. Não ache que isso é uma coisa que conota a você uma inferioridade. Não, não é. Deus também, ele é assim, em essência e em funções. Então, olhe mais uma vez para o texto. Olha o que o texto diz. As mulheres, versículo 22, sejam submissas ao seu próprio marido. O texto não está dizendo que as mulheres, elas devem ser submissas a todos os homens, ao gênero masculino. Não, a submissão deve ser ao seu próprio marido. E aí Paulo vai qualificar isso dizendo, como ao Senhor. Como ao Senhor. Daqui para frente vocês vão ver que Paulo, o tempo todo, ele vai colocar as funções do casamento. Ele vai mostrar o casamento apontando para o casamento de Cristo com a igreja, apontando para a nossa união com Cristo. Ele diz aqui, como ao Senhor. Depois do versículo 23, ele vai falar do marido e diz, como também Cristo é o cabeça. No versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo. Mais à frente também, no versículo de número 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz à igreja. Então ele fala dos papéis das mulheres, e ele vai dizer como a Cristo. Ele fala dos papéis do homem, e ele leva para Cristo. Ou seja, isso mostra para nós, e aqui falando das mulheres, que essa submissão, ela deve ser uma submissão como você é submissa a Cristo. Não é uma submissão cega, mas da mesma forma que você ama a Cristo Jesus, e pelo fato de você amar a Cristo e saber que Ele te salvou, então você o obedece. E obedece como? Se sujeitando ao seu marido no lar. Isso é bíblico. É isso que o Senhor coloca. Agora olhe para o versículo 23. Por que tem que ser assim? Paulo diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A carta aos Efésios, principalmente lá no capítulo 1, 22, versículo 22 e 23, já havia mostrado que Cristo, ele é o cabeça da igreja. É Ele que comanda, é Ele que controla. Mas agora ele está mostrando que existe um outro cabeça do lar, porque o marido é o cabeça da mulher, ou seja, ele é o líder. Não quer dizer que nessa liderança do marido não haja uma conversa, não haja um conselho da esposa, não haja uma pergunta se eu devo fazer assim ou não, mas a palavra final, depois deles terem conversado, cabe a quem? Cabe ao marido. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Olhe para o verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, nós estamos sujeitos a Ele, porque Ele é o nosso cabeça, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
Aqui já é demais, né? Pode ser que algumas irmãs pensem assim, não, tá bom, pastor, né? Já assim, eu estava até aceitando. Agora, quer dizer que eu tenho que ser submissa ao meu marido em tudo? Aí não dá. O que Paulo estava querendo dizer aqui, meus irmãos? Quando Paulo colocou que as mulheres devem ser submissas ao seu marido em tudo, ele está pressupondo um lar cristão. Um lar onde o marido, o que ele está ensinando, o que ele está falando, vem da Bíblia. Então, se aquilo vem da Bíblia, se ele está ensinando à luz das Sagradas Escrituras, a mulher, ela deve se submeter àquilo. Ele não está pensando aqui, por exemplo, em um tipo de submissão incondicional, onde o marido induz a mulher a pecar, manda a mulher fazer coisas que são contra Deus e a mulher tem que se sujeitar a isso. De maneira nenhuma. A lealdade primeira da mulher é com Deus, não é com o seu marido. Se ele leva ela a pecar, ela não deve fazer aquilo. Mas Paulo, mais uma vez eu repito, Paulo está aqui pressupondo um lar cristão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje lá no Noroeste, como aqui também acontece, nós recebemos uma família. E a gente tem um hábito, né, os presbiterianos, de ler o artigo 14, que fala sobre os deveres dos membros. E um dos pontos ali do artigo 14 é que nós falamos, olha, você promete que você vai ser obediente à liderança da igreja enquanto, eu ainda faço questão de frisar isso, enquanto nós permanecermos fiéis às Sagradas Escrituras. O que a pessoa tem que falar? Sim. Se nós estamos sendo obedientes à palavra do Senhor, se a liderança está ensinando as Escrituras, as doutrinas corretamente, cabe então aos membros que estão chegando se submeterem. Mas se não ocorrer isso, ou seja, se nós nos desviarmos deste caminho, ensinarmos outras coisas, a igreja então não tem obrigação de acatar aquilo. Por isso que Paulo, ou seja, assim também dentro disso que eu estou falando, é que Paulo está dizendo aqui, então que as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Deixa eu perguntar para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, vocês têm agido assim? As mulheres que estão aqui, vocês têm compreendido ao longo do casamento de que essa submissão é uma submissão que ela vem primeiro ao Senhor, que é a Jesus Cristo, em obediência a Ele, e é por causa disso que você se submete no seu lar? Minhas irmãs, sabe por que tem muitos casamentos que às vezes terminam, e infelizmente é triste falar isso, mas são casamentos de crentes, divórcios entre crentes. E muitas das vezes é por causa dos papéis que não estão sendo observados dentro do lar. São mulheres que às vezes, infelizmente, elas agem de uma maneira completamente distante da palavra do Senhor. Ou elas vão de acordo com uma cultura feminista e começam a agir de uma maneira no lar que aquilo ali acaba sufocando, aquilo acaba trazendo muitos prejuízos no lar e acaba também influenciando os próprios filhos. Mas quando há uma sujeição, quando há um arrependimento, quando há um entendimento de que é o Senhor que está me chamando para ser assim, a tendência, ainda que haja problemas porque somos caídos, mas a tendência é as coisas andarem de uma maneira natural e boa. Então a primeira coisa, as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Como? Você pode orar com ele, você pode cooperar com as funções do lar, conversando, caminhando com ele, orientando. Olha que interessante isso que eu vou falar. Lá no livro do Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele cria, dá os mandatos criacionais para o homem, e depois Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. E Ele faz então quem? A mulher. Ele faz a mulher justamente dentro de um contexto daquela narrativa, quando o Senhor mandou os mandatos criacionais, ou seja, mostrando que a mulher seria aquela que iria ajudá-lo a cumprir esses mandatos de Deus. Então o teu marido precisa de você, o teu marido precisa do teu aconselhamento, precisa das tuas orações.
precisa de ânimo quando chega do trabalho, ou quando vocês dois chegam do trabalho, para cuidar dos filhos, para cuidar da família. Veja esta submissão, veja este papel como algo vindo de Deus. Você quer glorificar o Senhor? Glorifique o Senhor também no seu lar. Mas em segundo lugar, agora Paulo ele vai falar sobre os maridos. E é interessante que ele falou aqui 3 versículos sobre as mulheres. E pode ser que as mulheres achem assim, mas isso é pesado fazer isso, né? E os homens? Ele vai gastar aqui cerca de 9 versículos para falar sobre os papéis dos homens. Olhe para o versículo de número 25, que ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o papel da mulher é a submissão, o papel do homem é um amor sacrificial. Maridos, amai vossa mulher. E o amor aqui, meus amados irmãos, não é aquele amor meramente sentimental. Não é aquele amor só de um discurso, como a gente encontra em muitos poemas, em muitas músicas. Mas é um amor que dá a sua vida pela sua esposa, se for necessário. É um amor sacrificial, é um amor pastoral, é um amor que está preocupado com a esposa, como que ela está, o seu bem-estar, a sua saúde, a sua cognição, as suas emoções, como que está o coração da sua esposa. Aquilo que nós, pela graça do Senhor, devemos fazer como pastores, que a gente se preocupa, como que está o seu coração, como que está você, a sua ausência, se você está lendo as escrituras, se você está orando. Esse é o papel do pastor, ele tem que pastorear. E o homem, o marido, cabe a ele amar a sua esposa também desta maneira. Olhe para o versículo 25 mais uma vez: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O nosso amor ao nosso cônjuge deve ser semelhante a esse amor de Cristo, pelo qual ele deu a vida pela sua igreja. Paulo, meus amados irmãos, o que ele vai fazer aqui do versículo 26 até o versículo de número 27? Ele começa no versículo 25 dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí do 26 em diante, ele vai mostrar qual é o propósito, ou qual foi o propósito dele ter se entregado à igreja. Qual foi o propósito? Ele vai mostrar aqui, através das conjunções para, versículo 26, para que, versículo 27, para apresentar, e o final do versículo 27, porém santa. Eu vou explicar isso aqui. Cristo morreu pela igreja, deu a sua vida pela igreja. Versículo 26, para que ele fez isso? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele morreu pela sua igreja, ele morreu pelo seu povo para fazer de nós pessoas santas, que ele vai colocar aí, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Ele faz menção aqui ao batismo como um símbolo da nossa purificação, e também pela palavra. Então qual que é a obra de Cristo? Fazer você mais parecido com ele. E a santificação que a gente tem falado tanto na igreja, através do aconselhamento, ela é uma santificação tanto posicional, você já é santo se você é um cristão, mas também é uma santificação progressiva. O Senhor, através da pregação da palavra, dos sacramentos, do aconselhamento, das circunstâncias mais difíceis que a gente possa passar, ele está fazendo através disso de nós pessoas santas. Então Cristo morreu na cruz para fazer de nós pessoas santas. Para quê? E depois vem o versículo 27, mais um para quê aqui: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, Paulo está mostrando que a obra de Cristo na cruz foi para te santificar, a obra de Cristo na cruz foi para te qualificar naquele grande dia que Cristo Jesus vai voltar.
Como que nós vamos nos apresentar ao noivo no dia que ele voltar? O versículo 27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ele então te santifica e ele qualifica e prepara você para aquele grande dia. E aí ele coloca aqui mais um propósito da morte dele na cruz. Final do versículo 27. Porém, santa e sem defeito. Essa santificação que é progressiva, um dia ela vai chegar na sua completude. Ele diz que esta igreja vai ser apresentada ao noivo como santa e sem defeito. E aí pode ser que você que está prestando atenção no texto pergunte assim: mas o que isso tem a ver com o casamento? Qual que é a conexão? O versículo 28 vai mostrar. Assim também, ou diante de tudo o que eu mostrei sobre a obra de Cristo, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Uau! Mulheres sejam submissas, homens amem a sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Como? Santificando, preparando para aquele grande dia e apresentando ela como uma noiva santa. Sabe o que o Senhor está mostrando aqui para nós, meus irmãos? O papel do marido é o papel de uma pessoa que ele é um pastor no lar. Não é apenas aquela pessoa que vai levar a comida, tudo bem, isso é importante, mas ele também é aquele que deve levar a comida espiritual. É aquele que deve se preocupar com a santidade da sua família, com a santidade da sua esposa, com a santidade dos seus filhos. O Senhor está colocando aqui, assim também os maridos. Deus, ele poderia nos santificar de uma forma imediata, sem usar meios, mas ele nos santifica usando a palavra, usando os problemas, usando os sacramentos e usando você, marido. Mas como que ele vai te usar no lar? Você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer a palavra para que você pastoreie a sua mulher. Você tem que conhecer a palavra para que você pastoreie os seus filhos. Hoje pela manhã eu estava pregando em Deuteronômio capítulo 6, lá na congregação. Deuteronômio 6 é o Shema, 6 versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e com todo o seu entendimento. E depois ele coloca: tu os incutirás isso para os seus filhos. Sabe o que é interessante ali? É que Moisés, ele fala sobre 3 gerações: tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos. A preocupação de Moisés ali, naquela orientação, é que a palavra, ao ser exposta no lar, em casa, ela não visa apenas as questões imediatistas do dia a dia. Não é simplesmente: filho, não faça isso porque isso é errado, mulher, não faça isso porque isso não é desse jeito. Ele estava visando não somente o filho, mas também os netos, mas também os filhos dos filhos. E para que isso acontecesse, a palavra deveria ser anunciada no lar, e principalmente pelo cabeça do lar. O que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Se você se preocupa com a sua família, se você se preocupa com os seus filhos, com a saúde espiritual da sua mulher, você deve conhecer a palavra e deve levar a palavra no seu lar. Você deve começar a atentar mais para, por exemplo, um culto doméstico, e entender que a igreja, ela prega a palavra, a igreja equipa os santos, mas o local principal do ensino da palavra do Senhor, do ensino da família do pacto, é na nossa casa, é no nosso lar. Infelizmente, existem muitos dos nossos filhos, muitos dos nossos irmãos que não conhecem quase nada e não pode colocar a culpa na igreja, porque começa no lar. É o marido que santifica a esposa, é o marido que santifica os filhos, levando a palavra, orando com a família. Eu comentei hoje lá na congregação, como é que pequenas coisas fazem toda a diferença.
Como que você pode fazer isso? Marido, no seu dia a dia. Por exemplo, com seus filhos. Na noite. Daqui a pouco a gente vai chegar em casa, se Deus quiser. Qual deveria ser o nosso trato com os nossos filhos? Converse com eles, vamos orar. E naquele momento de oração, é muito saudável que você ore com os seus filhos e faça com que eles se lembrem das coisas que aconteceram durante o dia. O que o Senhor fez por nós hoje? Conta para mim, quais foram as bênçãos, a comida, a roupa, o local para onde nós fomos. Então, vamos orar pelas coisas que aconteceram no dia. Vamos orar agora pelas coisas que o Senhor vai fazer por nós quando nós estivermos dormindo. Literalmente nós vamos entregar o nosso espírito ao Senhor e o Senhor vai cuidar de nós. Ao acordar pela manhã, ore com os seus filhos, ore com a sua esposa. Vamos agradecer o Senhor porque abrimos os nossos olhos, estamos vivos e estamos com o Senhor. Vamos agradecer por causa da comida que o Senhor colocou agora sobre a nossa mesa. E nisso, meus irmãos, você vai pegando pequenos momentos do seu dia e você vai apresentando Cristo para a sua esposa e Cristo para o seu filho. É isso que a gente tem que fazer. Agora, volte para o texto. Versículo de número 28 diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quando ele coloca como ao próprio corpo, ele está aqui pensando lá no versículo 31, que ele vai dizer: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, quando ele diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, ele não está pensando no corpo dele, individual, mas ele está pensando nos dois que se tornaram uma só carne. Está pensando no casal. Porque ninguém, versículo 29, jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Depois de falar isso, os papéis da mulher, das mulheres, os papéis dos homens, aí ele traz agora no versículo 31 o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Por que ele falou isso? Porque se eu sei, à luz do que Paulo mostrou aqui, que o meu relacionamento conjugal aponta para a união com Cristo, e esse que é o ponto principal desta carta, do capítulo 1 ao 3 ele está dizendo que nós estamos unidos a Cristo, e do capítulo 4 até o 6, ele vai mostrar como que aqueles que estão unidos a Cristo devem andar. Então, se eu sei que tudo aqui, os papéis da mulher, os papéis do homem apontam para o casamento de Cristo com a igreja, aí ele diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está mostrando aqui para nós que o lugar onde deveria ficar mais claro Cristo deveria ser no casamento. O casamento, o nosso lar, deveria ser o lugar onde as pessoas olhariam e falariam bem assim: Cristo está ali. Cristo está na vida daquela mulher. Veja a piedade dela. Veja a maneira como ela trata o seu marido, a maneira como ela lida com os seus filhos. Veja a humildade, veja a doçura, veja a sabedoria. Cristo está ali. Cristo está também ali naquela maneira do marido agir, na liderança do marido, porque ele não impõe, ele não age como se fosse um carrasco, mas ele age com amor, porque ele sabe que ele também foi alcançado por Cristo, ele sabe que ele também é um pecador. Então, meus irmãos, o casamento é um local onde Cristo deve ser visto na sociedade. A educação dos nossos filhos, tudo aquilo que acontece ali é um reflexo daquilo que vai acontecer aqui no culto. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirão à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Eu não vou entrar na questão da sexualidade aqui, não que não possa,
porque eu sei que já foi pregado aqui dentro da nossa série sobre isso. Porque quando o texto diz aqui, uma só carne, também está apontando para isso. Agora, olha o versículo 32, estamos quase terminando. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é este mistério. O mistério da submissão, o mistério da liderança do homem, o mistério do casamento, todas estas coisas estão apontando para Cristo. É isso que ele está dizendo. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não ache que é pesado você se sujeitar ao seu marido. Faça isso por causa de Cristo. Grande é este mistério. Não se ache superior à sua mulher dentro dessa liderança do lar. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós estamos unidos a Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo. E nós estamos aqui para cumprir, até que Cristo volte, um casamento que traga glória ao nosso bondoso Deus. Você quer glorificar o Senhor no teu casamento, meu irmão? Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter um casamento cheio do Espírito Santo? Cumpra isso aqui. Estava conversando com o meu genro e ele falando bem assim, pastor, como que é interessante um texto que fala sobre o enchimento do Espírito, sobre a plenitude do Espírito, só que não está falando sobre correr, sobre pular, não está falando sobre glossolalia, falar algum tipo de língua, mas está falando sobre como eu devo me comportar na minha casa. Ou seja, a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito, ele vai mover você a agir de uma maneira que traga glória ao Senhor dentro do seu lar. É isso que o Senhor está mostrando aqui. E por fim, ele termina no versículo 33 dizendo: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Lá no comecinho eu coloquei uma fala do reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz que esse texto pode estar falando sobre uma condição para você ser cheio do Espírito Santo. Faça isso aqui. Ou então uma consequência de você ser cheio do Espírito Santo é que você vai viver dessa maneira. Eu comecei falando que vida cristã é vida no Espírito, e eu termino falando da mesma maneira. Vida cristã é vida no Espírito, inclusive no teu lar. O que vai dar, meu querido irmão, toda a razão e para que você continue até o fim, até que a morte o separe, o termômetro ou o tempero do teu casamento é Jesus, é o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos continuar perseverando e cumprindo os papéis do lar, para a glória do nosso bondoso Deus. Eu quero orar por vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus, Deus amado, Pai, nós somos limitados, somos falhos, somos pecadores. É uma tarefa muito difícil, Pai amado. Não que o casamento seja ruim, casamento é bênção. Mas nós temos os nossos pecados, as nossas falhas, tanto em relação à submissão, quanto em relação a uma liderança. E graças ao Senhor, que Cristo Jesus, Ele cumpriu tudo aquilo que nós não conseguimos. Graças ao Senhor, meu Deus querido, que Cristo foi submisso. Que Cristo, Ele teve uma liderança amorosa, servil. E por causa dele é que nós vamos conseguir ir até o fim. Eu oro pelos casamentos desta igreja. Eu oro, Senhor Deus, pelos homens, para que eles exerçam essa liderança em amor. Eu oro pelas mulheres, Senhor Deus, para que elas se sujeitem também de uma forma amorosa. Eu oro, Senhor Deus, pedindo que o Senhor repreenda, Pai amado, todo o mal no casamento, os divórcios. Que as crises sejam solucionadas através do aconselhamento, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Que em toda esta série, Deus querido, esta igreja cresça muito nas resoluções de conflitos, de como lidarmos no nosso lar.
Deus amado, abençoe os lares da IPN, abençoe os lares da congregação do Noroeste, abençoe os lares, Senhor Deus, de todas as congregações desta igreja, Senhor Deus, que possamos ser cheios do Teu Espírito, para a Tua glória, Deus amado. É isso que eu peço por nós, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.